Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Nesse vídeo, que eu quero agradecer ao George pela sugestão, nós vamos falar sobre o assunto que deixa muita gente brava. Vai ter gente muito brava. Eu estou até pensando em desabilitar os comentários para evitar os haters de internet, que eu não tenho paciência para essa gente. Mas estou pensando, fazer a faculdade vale a pena? Para o vídeo, para o vídeo, faz um comentário abaixo, diz o que você. Se o comentário estiver liberado, não sei se vou liberar. Faz um comentário abaixo e diz o que você acha. Agora no início, antes de ver qualquer coisa. Vale a pena ou não vale a pena? Tá? Depois, no final, você para o vídeo, faz um segundo comentário e diz assim: eu continuo mantendo a minha opinião que vale a pena ou não vale a pena, ou o que você falou influenciou no meu pensamento e eu vou realmente pensar no assunto se vale ou não vale a pena. Beleza? Então nós vamos falar sobre algumas coisas que vão deixar o pessoal muito bravo, mas muito bravo. Muito, muito bravo. Vamos lá. Bom, primeira coisa é entender o seguinte. Existem faculdades particulares e existem faculdades públicas. Faculdades públicas, de uma forma geral, elas não custam nada, mas você paga ali alguma matrícula, alguma coisa, dependendo da que seja, não paga nada. Mas, embora você não pague mensalidade, você paga, porque você tem que comprar livro, você tem que ficar sem trabalhar. Boa parte dessas faculdades você não consegue trabalhar, ou consegue trabalhar só num período pequeno. Então você não consegue trabalhar, você tem que comprar livro. Às vezes você tem que se deslocar de cidade, porque as faculdades públicas geralmente elas estão nas capitais, alguns campos avançados em alguns lugares, mas nem sempre atende todas as cidades. O Brasil tem imensa quantidade de cidades, muitos locais que não têm faculdades públicas, né? E o cara tem que se deslocar, tem que se mudar de onde ele mora e ir morar nesse outro lugar, geralmente numa república, né? Para poder, durante o tempo da faculdade, poder ir às aulas. Então, as faculdades públicas elas não têm mensalidade, mas elas continuam não sendo gratuitas. Elas têm um custo muito grande para as famílias e para a pessoa em termos de grana. Tá? Portanto, não é de graça. E tem as faculdades particulares, que além desse problema, embora elas tenham uma malha de penetração maior e atinjam cidades menores, há muitas faculdades hoje pelo Brasil inteiro, nem sempre tem na sua cidade. Muitas vezes, se você quer fazer uma faculdade melhor, ou aquela que está ali você não passou, você passou em outra, né? Porque às vezes o cara não passou naquela que ele tá e passou em outra. Ele passou em outra, ele tem que ir em outra, né, cara? O que o cara vai fazer? Não vai para a faculdade? Ele vai, não vai perder essa oportunidade. Então o cara vai para outra cidade, mora na outra cidade, tem aqueles custos dos livros, da roupa, comida, alimentação, transporte, para lá e para cá. Tal. Então tem um custo enorme para as famílias isso. E esse custo enorme, em boa parte daquelas que são particulares, elas são suportadas pelo FIES, tá? Que é um programa de financiamento do governo para ajudar as pessoas a fazerem faculdade. Então você pega um empréstimo e depois, quando você se forma, você começa a pagar esse empréstimo. Tá bom. Esse aqui é o resultado de vários anos de FIES. 11 bilhões de reais em dívidas atrasadas. Em 2021, houve uma medida provisória e que houve um reescalonamento de dívida, perdão de juros e tal. Isso foi em 2021 e ajudou. Muita gente que vinha pendurada no negócio teve um alívio com isso. Mas de lá para cá, de 2021 para cá, a taxa de juros disparou. E isso aqui é um empréstimo. Empréstimos são vinculados a taxas de juros. Logo, as pessoas se enrolaram de novo. Tá? Então, quem está na pública não tem direito a FIES, porque a faculdade em si não custa, né? O cara tem que se virar, mas tem aquele investimento que a família e a pessoa tem que fazer. E quem está na privada, muitas vezes apelou para o FIES, ou se não apelou para o FIES, a família tem que pagar aquilo, e as mensalidades são mesmo muito caras. Tá? Então, há faculdades aí que custam 5, 6 mil reais por mês ou mais. Ou mais. Que não é para qualquer um pagar um troço desse. Tá bem? É difícil. Pensa que são 4, 5, 6 anos. Porque a faculdade pode ter 4 anos e o cara não se formar em 4 anos, se formar em 5, né? Porque nem sempre o cara consegue. Às vezes se enrola pelo caminho. Então, são muitos anos. Em termos de inadimplência, isso aqui é o que acontece no Brasil. Se você for olhar o que acontece nos Estados Unidos, a coisa é pior. Está bastante pior. Porque lá as faculdades são... aqui, embora as faculdades no Brasil sejam muito caras, as particulares, as melhores faculdades do Brasil, em geral, são públicas. Então todo mundo tende a fazer uma pública. Nos Estados Unidos é o contrário. As faculdades que são comunais, públicas, em geral, elas não são boas.
Então as pessoas não querem fazer essas faculdades, a não ser quando não tem opção, as pessoas fazem essas. O que o pessoal procura são as faculdades de grande qualidade, que são as particulares, e essas são mesmo caras. E quanto melhor a qualidade da universidade, quando ela atinge o padrão Ivy League, né, que é assim, vamos dizer, é a primeira divisão das faculdades, nós estamos falando de anuidades para lá de. Essa aqui, quanto é que dá a anuidade? $90.000 por ano. Para você ter uma ideia, $90.000 por ano. Você divide isso por 12, multiplica isso por 5, que é mais ou menos o quanto o dólar está agora, e você tem aí R$ 37.500 por mês. Não é para muita gente. Tá? Não é para muita gente. Pagar isso aí não é para muita gente. Logo, o pessoal recorre muitas vezes a empréstimos. E esses empréstimos, cara, eles são violentos, porque são milhões de dólares, né? Milhões é exagero, mas são centenas de milhares de dólares que as pessoas contraem de empréstimo. Por exemplo, se o cara for contrair um empréstimo aqui para isso, apertei o botão aqui, $90.000 por ano. Se o cara pegar um empréstimo para pagar os 4 anos da faculdade, o cara pega $360.000 de empréstimo. É uma casa, bicho. É uma casa que o cara pegou de empréstimo para pagar isso. E isso aqui, o cara, quando ele se forma, ele tem que começar a pagar. Só que aí vem o outro lado da moeda. Então, a primeira parte que eu queria falar era do preço. Tá? Do preço mesmo. É caro, estudar é muito caro. E nem todo mundo tem dinheiro para isso. Quem não tem dinheiro e não consegue uma universidade que é gratuita, o cara tem que pagar. E para pagar, o cara, muitas vezes, pega a grana emprestada, seja no FIES, seja fazendo outra coisa, né? Ou a família vai pagando. Isso custa uma baba. Pois bem, aí o cara vai lá e se forma. Então agora eu quero dar um depoimento de várias coisas que eu vi pessoalmente. Primeiro, todo mundo aí que é formado em faculdade, vamos dizer, se formou numa turma com 50, 60 pessoas, as turmas costumam ser grandes. Quantos amigos teus trabalham na área que se formaram? Efetivamente, que você conheça. Algumas carreiras vai ser muito grande essa média. Por exemplo, medicina, enfermagem, as pessoas tendem a... Todo mundo consegue emprego na área. Outras carreiras vão ser mais complicadas. Por exemplo, psicologia, direito, administração. É muito mais difícil o pessoal conseguir ficar empregado nas suas carreiras originais. Por quê? Porque forma muita gente, a quantidade de vagas no mercado é relativamente limitada, e o pessoal não consegue vaga, não consegue emprego. E quando consegue, muitas vezes o salário é relativamente baixo, porque tem aquele negócio, muita oferta, o preço cai. Pouca oferta, o preço sobe. Então, muitas vezes, o pessoal não consegue emprego na área. Tá? Eu vi isso acontecer, eu tenho muito tempo de vida, e eu vi muita gente que fez colégio comigo, e depois gente que estava na faculdade. Eu fiz 2 faculdades, então eu vi muita gente em faculdades fazendo ali, não só na minha faculdade, mas nas faculdades em volta, que a gente também via. E boa parte dessas pessoas não conseguiu emprego na sua área. O cara continua fazendo o que ele fazia, trabalhava no comércio, ou trabalhava em algum lugar, e ele continua, né? Agora ele tem um diploma, mas ele continua fazendo o que ele já fazia. Uma outra parcela considerável das pessoas trabalha em alguma coisa, o cara estava lá fazendo faculdade, estava trabalhando em alguma coisa, e aí o cara fez uma faculdade. Pois bem, agora vamos dizer, trabalhava no escritório qualquer. Era ali, não é aquelas pessoas que trabalham no escritório fazendo serviços indiferenciados. Bom, agora eu fiz uma faculdade de Direito, eu sou advogado. Passei na prova da UAB, sou advogado. Agora eu não quero trabalhar mais nisso aqui, eu quero trabalhar como advogado. Né? É óbvio, para isso que eu fiz todo o investimento pessoal, de sacrifício, de estudo, tempo, dinheiro, tudo isso. Só que nem sempre o cara consegue uma remuneração boa ou o emprego que ele queria. Então, mas ele não aceita outro tipo de emprego. Por quê? Porque agora eu sou advogado. Ou eu trabalho como advogado, ou eu não quero ser gerente de supermercado. Não quero, eu sou advogado. Então, isso faz, quanto mais você estuda, mais você afunila a sua mente em relação às suas possibilidades no mercado. Quando o mercado é um mercado de trabalho que precisa de muita gente, que busca muita gente, a colocação das pessoas que se formou no mercado é grande. Mas quando é um mercado em que forma gente demais, e o Brasil teve uma explosão do número de faculdades ao longo das últimas décadas, e a quantidade de gente se formando é gigantesca. E o mercado de trabalho não absorve essa gente. Então acaba que tem muita oferta de pessoas para pouca demanda de empregos especializados,
Ou o salário cai, ou o cara não consegue emprego naquela área, mas ele não aceita em outro, porque agora é isso que eu faço. Então eu vi isso aí, uma constatação pessoal. Muita gente que fez pedagogia, letras, várias formas de letras, tem uma opção. Psicologia, muitos amigos, eu conheci muita gente que fazia psicologia, direito, tal. E esse pessoal, a maior parte não trabalha na área. A maior parte, a imensa maior parte, não trabalha na área. Alguns trabalham, mas frustrados, porque quando você pensa em psicologia, a maior parte das pessoas pensa que vai trabalhar com consultório de psicologia ou atendendo pessoas com problemas psicológicos diretos, né? Aquilo que a gente pensa no ramo. E a maior parte das pessoas que eu conheci, que fez psicologia e conseguiu trabalhar, trabalha no RH. Fazendo a seleção de pessoal para contratação tal, que tem a ver, que eles contratam psicólogos para isso. Mas é longe daquilo que a pessoa queria fazer, né? Não é bem aquilo que a pessoa fez faculdade para fazer. A pessoa trabalha ali, mas trabalha frustrada e, pior, ganha muito menos do que ela imaginava. Então, o primeiro aspecto que eu queria mostrar é o seguinte: é caro. O segundo aspecto envolve uma demanda pessoal de sacrifício, são vários anos estudando para fazer faculdade, não só para fazer a faculdade, mas para entrar, né? Você tem que fazer o vestibular, nem sempre todo mundo passa de primeira, às vezes o cara tem que ficar 1 ou 2 anos tentando antes de conseguir passar, e o cara entra. E depois vem o aspecto de que isso afunila a mentalidade da pessoa, porque agora eu quero trabalhar na minha área, se não tenho emprego na minha área, eu não aceito outro tipo de trabalho. É o natural. Então, esses aspectos poucas vezes são mencionados. E é por isso que eu digo que vai dar muito bafafá. Imagino que esse vídeo vai dar algum bafafá por causa disso, porque isso mexe com os sonhos. Aí vem aquele lance. Mas, bom, eu quero fazer faculdade por qual motivo? Porque eu tenho o sonho de ter esta carreira. Bom, contra isso não existe argumento. Tá? Você quer ser médico. A vida inteira você quis ser médico. Você não consegue pensar em ser outra coisa que não seja médico. Pô, você tem que fazer medicina, né? Se você conseguir passar, entrar e sair do outro lado, você tem que fazer medicina. Mas não é o caso de muita gente. A maior parte das pessoas não gosta muito de estudar. Estuda porque tem que estudar. E faz faculdade por quê? Porque se eu faço faculdade, eu ganho um salário melhor. Então, eu quero fazer a faculdade para poder ter um salário melhor e dar uma condição melhor de vida para minha família. Esse é o pensamento de muita gente que está no nível superior, fazendo faculdade hoje, ou que já fez, ou pensa em fazer. Certo? Agora nós temos que fazer as contas se isso realmente é uma verdade. Por quê? Porque existe muito mito, existe muita conversa fiada. Lembre-se, as faculdades são uma indústria, como outra qualquer. Elas precisam ser nutridas, ela precisa ser consumida. E quem é que é o consumidor de faculdades? Você, que está entrando para a faculdade. Tá? Então, muita gente vai entrar para a faculdade porque ela está ali. Eu tenho a oportunidade, está ali, é fácil de entrar. Algumas são muito fáceis hoje em dia, tem muitas faculdades, né? E aí o cara entra. Ele não percebe essa parte do sacrifício. Então, esse é um aspecto que eu queria trazer à baila. Mas antes, eu já tinha me esquecido, eu tinha que ter falado isso antes, mas eu esqueci e vou falar agora. Tem um outro lado, e que boa parte das pessoas não tem essa consciência, porque as pessoas pensam assim: eu vou fazer faculdade, eu saio com um diploma, pego o meu diploma, vamos dizer que eu sou médico, aí você fez medicina. Essa eu posso falar com muita propriedade, porque isso eu vivenciei durante décadas. Eu sou médico e eu vou trabalhar como médico. Beleza, quem é que não quer contratar um médico? Né? Tá aí, você sabe que todo mundo sabe que médico ganha bem, né? Nós vamos falar sobre isso. Todo mundo sabe que médico ganha bem, então todo mundo quer ser médico porque ganha bem. Show. Só que você não sabe que existe preconceito. Ao contrário do que parece, que todo médico é igual, ou todo engenheiro é igual, ou todo psicólogo é igual, ou todo, sei lá, qualquer profissão que você escolher aí de nível superior, é igual? Não, não é. Tá? Isso que eu vou falar agora, isso não é ouvir falar. Presenciei, tá? E outra coisa que o pessoal da mesmo lado presenciou também. Eu vi isso, já estive nessa posição, em que médicos iam ser contratados, e eu trabalhava numa empresa, tá? E essa empresa, o cara tinha a seguinte política. Quando chegava lá para você deixa o currículo, né, para contratar e tal, e o cara, muito simpático, não, beleza, deixa o seu currículo, nós vamos avaliar e tal. Era de universidade privada, ou de faculdade privada, o cara simplesmente pegava o currículo e jogava fora. Não é assim, o cara botava na gaveta, jogava no lixo. Eu vi o cara botando no lixo, assim, várias vezes. Era de faculdade pública, o cara guardava e depois ia analisar.
Porra, olha que sacanagem, velho. O cara foi lá, fez faculdade e tal. Tudo bem que há uma diferença de qualidade, mas isso não tem a ver, não é uma coisa assim abismal, tá? Tem diferença, mas não é isso, não justifica isso. E aí o cara simplesmente ele não vai conseguir certos empregos. Os bons, os melhores, tá? Eles não vão conseguir. Porque o cara simplesmente joga fora. Ah, isso era na empresa que você viu. Não, não, isso é recorrente no mercado. Por exemplo, o cara sabe, eu não vou falar os nomes das faculdades porque isso dá problema, né? Judicial e a gente evita. Mas certas faculdades, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, quando você se forma nela, os caras, os administradores de hospital, não querem contratar aquela gente. Os caras sabem quem são. Ah, você vem dessa faculdade aqui? Vem, beleza, deixa o seu currículo, joga no lixo. Isso é terrível, mas é a realidade. Tá? É a realidade. Eu vi, e aí o pessoal da Mesolado viu um outro exemplo, eu vi isso acontecer em medicina, eu vi isso acontecer em uma outra carreira, mas aí não vou entrar no mérito. E eu vi, o pessoal da Mesolado viu isso numa grande empresa de distribuição de energia, onde ela trabalhava lá, e acontecia também com engenharia. O cara vinha eu queria aqui uma vaga, tal, tentar aqui uma vaga, tal, empresa privada. E aí o cara chega lá, deixa o currículo, beleza, deixa o teu currículo, a gente vai analisar, vou encaminhar para o RH, a gente vai fazer aqui, tal. Quando chega ali, o cara olha a faculdade, se não for dessas aqui, tal, o cara pega o currículo e joga fora. Porra, triste demais, só que, óbvio, o cara tá outro lado tem toda uma expectativa, né, de potencial de contratação, de iniciar a sua vida. Todo mundo precisa iniciar a sua vida em algum lugar. E, no entanto, o sacrifício gigante que o cara fez de faculdade foi simplesmente atirado fora. Esse cara nunca vai conseguir um emprego? Eventualmente ele poderá conseguir um emprego. O problema é qual a qualidade do emprego que ele vai conseguir e o quanto de dificuldade ele vai ter para conseguir ascender na carreira. Porque essas promoções, muitas vezes, são vinculadas a esse tipo de preconceito. Ih, fulana vem daquela faculdade muito mequetrefe. O cara vai ter que provar 10 vezes o valor dele para conseguir evoluir. Então, isso é uma realidade muito grande. E as pessoas, quando entram na faculdade, cheias de sonho, elas não sabem disso, ou pelo menos não pensam nisso. Mas isso é um fato. Tá? Em duas grandes carreiras, engenharia, medicina, isso eu vi uma acontecendo, minha esposa viu outra acontecendo, eu sei disso em outras carreiras, mas aí já é de dizer. Tá? Não foi fato de pessoas assim 100% confiáveis. Minha esposa eu confio 100% nela. E eu sei porque eu conhecia a empresa, eu frequentava a empresa, eu conhecia o diretor-presidente, né, os diretores, conhecia os caras, e sei que isso era fato. Aí você olha e fala, porra, e aí? Mas no final o cara ganha mais ou não ganha mais? Ganha mais, efetivamente. Se você for fazer as pesquisas de salário, você vai olhar aqui, nós temos, esse aqui é uma pesquisa, tá? De guias de carreira, não sei o que tal, e os caras fazem pesquisas periódicas, isso aqui é recente, tá? Isso aqui é de abril desse ano. E aí tá falando aqui, o salário mínimo no Brasil é 1.212 mangos, tá? E aí qual a média salarial? Aí ele bota aqui por região do país, tal, e ele desenvolve isso entre pessoas sem instrução nenhuma, tá? O cara que mal tem o primeiro grau, e aí quem vem o fundamental incompleto, completo, tal. E se você olhar aqui, você vai ver que quem tem ensino superior completo ganha mais ou menos o dobro, mais do que o dobro, né? Do que quem tem o ensino médio completo. Tá? É mais do que o dobro. Aí você olha e fala, poxa, vale a pena. Vale a pena. Pelo salário. Afinal de contas, mais do que o dobro ao longo da vida, né? Isso vai me gerar muita grana. Vamos meditar sobre isso. E aí tem aqui umas pesquisas com valores do que certas profissões pagam em média. Observa que isso aqui é média salarial. Isso aqui é muito importante entender, média salarial. Aqui embaixo nós temos também média salarial. Média salarial, tá? Aí você vem aqui, médico, quanto é que ganha, engenheiro eletricista, advogado pleno, que é um advogado que efetivamente tem a prova da OAB, possa trabalhar, tal, aí analista financeiro, RH, uma série de coisas. Bom, isso aqui é a média que o pessoal ganha. Se você for olhar, um cara que tem o ensino médio completo ganha aqui menos de 2 salários mínimos, em média. Enquanto que o cara aqui que tem nível superior, o que ele botou tem pouco mais, dá mais ou menos 3 salários mínimos aqui. Então o outro ganha 1,5, esse aqui ganha 3, é pelo menos o dobro. Verdade?
Verdade. Agora nós temos que dar uma olhada nisso do ponto de vista financeiro. Quanto que isso aqui efetivamente roda? Aí eu fiz aqui uma tabela para botando com salários. Eu botei aqueles salários que o cara tem e botei aqui, se isso aqui é uma média, quanto que daria mais ou menos o máximo e quanto daria mais ou menos o mínimo para a gente trabalhar aqui. Não dá exatamente essa média, dá mais. Mas eu quis botar valores maiores do lado de cá, porque eu sei que muita gente ganha esse tipo de valores. Tá? Eu não conheço nenhum médico que ganhe 5 mil reais. Tá? Nenhum. Não conheço muitos médicos e eu não conheço nenhum que ganhe 5 mil reais. Conheço muitos que ganham mais de 22 mil reais. Então eu puxei um pouco para esse lado e não para esse. Tá? Mas é aquele negócio, a gente tem que trabalhar com os números dos caras. Os caras são uma pesquisa idônea e tal. E eu botei aqui o pessoal de nível superior. Botei aqui o pessoal que trabalha na indústria e no comércio. Tá? Eu pesquisei quanto que média. Mas não é o cara que é diretor, né? Claro que não. É o pessoal que trabalha ali. Né? O povão, vamos dizer, do comércio, o povão da indústria. Quanto que os caras ganham. E botei aqui um faxineiro. Que é a representatividade no pessoal que ganha salário mínimo. O cara não tem, geralmente não tem muito estudo, não é necessário que ele não tenha estudo, mas é uma profissão que geralmente paga salário mínimo. Aí eu botei aqui o número de horas que as pessoas trabalham, porque todo mundo fala que médico ganha muito dinheiro. Efetivamente, os médicos ganham brutos muito mais dinheiro do que a média das outras profissões. Só que uma coisa que as pessoas não têm noção é que os médicos, em média, trabalham muito mais do que a média das outras profissões. Tá? Então, eu fiz aqui o cálculo por valor da hora. Quanto que o cara ganha por hora, média, máxima e mínima. Tá? Eu botei 60 horas aqui para não espantar o pessoal. Mas eu não conheço nenhum médico. Bom, na verdade conheço. Mas geralmente, assim. O cara pode me chamar de sexista, essas coisas, mas não é, cara. Não é. Isso é uma constatação, tá bem? É uma realidade. Eu vi. São pessoas que eu conheço. Na maior parte das vezes, o pessoal que trabalha menos horas são mulheres. Geralmente casadas com outros médicos ou com profissionais bem-sucedidos e que têm filhos. Então, para dedicar para os filhos, essas pessoas trabalham menos horas. Tá? Então não tem nenhum médico homem que você conheça que trabalhe pouco? Não, eu conheço também, mas na maioria trabalham muito mais. Então, na média de horas, os médicos que eu conheço trabalham 72 horas por semana. O que daria, se você fosse fazer por dia, de segunda a sexta, daria muitas horas. Mas o problema é que o médico não trabalha de segunda a sexta, trabalha sábado, domingo, tem de noite, enquanto que a maior parte das profissões trabalha um número limitado de horas. Os médicos não são limitados em número de horas. E médico tem emprego no lugar, tem o plantão, tem o consultório, tem não sei o que, você tem que somar tudo isso para dar as tais horas. Então eu botei aqui 72 horas, eu tinha posto 60 para chamar atenção para isso. Engenheiros, em geral, a maior parte das outras profissões trabalham 40 horas. Tem horas extras que as pessoas muitas vezes fazem, mas elas não são obrigatórias. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Tá? E aí, advogado talvez trabalhe um pouco mais. Advogado, como a maior parte é autônomo, você pode botar que eles vão trabalhar mais de 40 horas por semana. Eles vão trabalhar aí 50, talvez 60 horas por semana. Né? Porque aí o cara trabalha sozinho, tem que correr atrás. Mas o pessoal que é empregado de uma empresa, geralmente trabalha por 40 horas, porque é a lei. Aí tem algumas pessoas que trabalham mais, né? Uns horáriozinhos e tal, faz hora extra. Quando você bota isso aqui por hora, aí agora eu vou fazer a conta por hora média, da média que estava lá naquele negócio da pesquisa dos caras. Olha quanto que o engenheiro ganha muito mais do que o médico, por hora. Outras profissões não ganham assim tão diferente. Por exemplo, um advogado que aqui ganha bastante mais, observa que o cara aqui ganha o dobro do outro. Mas se ele trabalha 60 horas, eu botei aqui esse número de 60 horas, a diferença para um analista financeiro, por exemplo, é mínima. E o salário bruto é bastante menor. Mas a hora não é. E isso aqui tem impacto na sua vida pessoal ao longo da vida. Tá? Aqui tem as horas máximas e mínimas. Como o salário é médio, e a gente pode ter essa variação aqui, é muito importante perceber que vai ter gente, para o salário médio ser esse, tem gente que ganha muito menos do que isso. E, obviamente, vai ter gente que ganha muito mais do que isso. Senão, não seria uma média. Seria uniforme. Todo mundo teria o mesmo salário. Eu estou falando de média, não de mediana. Média. Então, observa que vai ter gente aqui, por exemplo, no comércio, que vai ganhar bem menos do que esse valor. O cara vai ganhar salário mínimo. Menos que o salário mínimo ele não vai ganhar.
Porque não pode. Então ele vai ganhar o salário mínimo. Em compensação, ele vai ter gente no comércio que vai ganhar 3 vezes o salário mínimo, o dobro, mais do que o dobro daquilo ali. Quando você bota isso aqui em número de horas, o valor por hora, você começa a ver que vai ter gente com nível superior ganhando R$ 88 por hora, na média, e outros que vão estar ganhando 88, 100 e tal. E o pessoal que está na parte máxima disso aqui, para dar a média, vai estar ganhando mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Tá? Não tem tanta diferença assim. Só que o nível de responsabilidade que esse pessoal tem, estresse, responsabilidade, dificuldades, e o custo da faculdade, o financiamento da faculdade, etc., os anos que o cara ficou se dedicando a isso aqui. Quando o cara vai, enquanto esse aqui, o cara simplesmente termina o ensino secundário e vai trabalhar. E vai trabalhar. Então, quando você bota isso aqui, tentando ver que existe para ser uma média aqui, vai ter gente ganhando isso. Ah, mas não é todo mundo que ganha isso no comércio. Claro que não. Mas tem muita gente no comércio ganhando isso. Dependendo do que você faz, dependendo do quão bom você é. Né? Na indústria, também vai ter gente ganhando 2, 3 salários mínimos na indústria. O funcionário. Quanto tempo de carreira você tem. Né? E aí chega um certo ponto que você começa a comparar e os preços e os valores não são assim tão diferentes. Pega o pessoal dessas mesmas carreiras e bota aqui no mínimo, no valor mínimo, porque tem que ter um mínimo para ter a média. Esse valor tem que ser bem abaixo da média, senão a média não fecha. Quando você pega esse pessoal que entra aqui no mínimo, e talvez esses sejam aqueles caras que fizeram aquela faculdade mequetrefe lá no fim do mundo, o cara tem um diploma, mas todo mundo sabe que a faculdade do cara é uma porcaria. Todo mundo que está no mercado naquela área sabe disso. Então, se ele conseguir emprego na área, talvez ele consiga um emprego com um salário bem abaixo do que seria o esperado. E se ele pegar, novamente reflito, para ter a média tem que ter o valor mínimo em algum ponto. Aí quando você compara o cara pelo valor mínimo, ele ganha bem menos do que um cara mediano, ou mais ou menos a mesma coisa, que um cara mediano no setor de indústria e comércio. Então percebam que faz muita diferença. Aqui, nesse sentido, o cara que realmente não tem estudo, não tem nem o segundo grau, ele está muito ruim. Tá? Ele está muito ruim. Por quê? Porque hoje, pelo menos que eu saiba, até para ser caixa de supermercado precisa de ensino médio. Não sei para quê. É uma grande bobagem, mas exigem. Eu já vi, os anúncios exigem. Eu vi anúncio para coveiro, exige ensino médio. Para quê, velho? Que o cara precisa ter ensino médio para ser coveiro. Pode ser que tenha um motivo muito justificado. Se você souber, deixa aí nos comentários. Eu não consigo imaginar por que um cara que é repositor de estoque no supermercado, aquele cara que vai lá, tá acabando o produto, o cara vai lá dentro, pega o produto, bota de volta, bota aqui. Para que ele tem que ter ensino médio? Ele tem que saber ler, tem que saber fazer as 4 operações, saber aqui, e tem que ser um cara despachado, fisicamente despachado, atento, muito ágil, veloz e tal. Mas o ensino médio, ele precisa saber matriz, ele precisa saber mitose, meiose, ele precisa saber química orgânica para fazer a reposição do estoque? Não faz sentido. Por que exigem isso? Porque tem tanta gente precisando de emprego que uma das formas de selecionar o pessoal é pedir o exame médio, o ensino médio. Então você seleciona o pessoal por aí, mas é desnecessário, não tem sentido. Então esse pessoal que não tem nem o ensino médio, ele está realmente numa grande, grande desvantagem. Mas o pessoal que tem o ensino médio não está numa grande desvantagem em relação a boa parte das profissões. Quando você compara pelo número de horas. Quando você compara pela dívida que o cara teve que se enfiar para pagar isso. Aqui tem nesse anúncio, esse aqui é uma coisa bem interessante, que fala o seguinte. Tem gente, cara, que está há 20 anos com o nome sujo na praça. Por causa da faculdade. Vocês sabiam que isso aqui dá nome sujo? Então, sabe o que é 20 anos você não poder fazer um financiamento, você não poder fazer nada, ter um nome sujo, por causa de um babado desse aqui? Sabe? Aí o cara tenta negociar, tá? E tem. Agora a taxa de juros subiu. Aí o cara volta, sabe? Negociou, saiu da inadimplência, limpou o nome, mas volta o cara a ter o problema porque os juros subiram, a parcela sobe, o cara tá enrolado. Certo? Então, muita atenção nisso aqui. Tá?
o pessoal não se dá conta disso. Não mesmo. Tá? O pessoal não se dá conta disso. Hoje em dia, um outro ramo dessa mesma história, hoje em dia, boa parte dos empregos e das profissões não precisam de diploma de nível superior por si só. Para você ser, por exemplo, jornalista, no Brasil exige diploma de jornalismo. Em vários outros países já não exigem mais. Você pode ser jornalista, basta você se inscrever na ordem dos jornalistas e está feito. Tá? Você tem que ter, acho que se eu não me engano, segundo grau. Só. Então, aos poucos, as profissões não essencialmente técnicas, elas estão perdendo esse negócio. Por quê? Porque tem muita gente entrando no mercado. Então, várias profissões, por exemplo, médico, engenheiro, advogado, são profissões que as ordens são muito fortes, as ordens profissionais são muito fortes, são muito fechadas, e você não consegue exercer a profissão de jeito nenhum se você não tiver o diploma e a aprovação, muitas vezes, na ordem, no caso da ordem dos advogados. Mas outras, como administração de empresas. Se você faz administração de empresas e vai trabalhar, você vai descobrir o seguinte: quando você vai trabalhar, você começa na empresa por baixo, né? A maior parte das pessoas começa por baixo. E aí você começa ali por baixo na empresa, e daqui a pouco você começa a querer, né, ser promovido. Passa o tempo, você está ali trabalhando. E aí, conforme isso acontece, você quer ser promovido, você descobre que, sabe o engenheiro? Vamos dizer que nessa empresa seja uma empresa que trabalha com engenharia. Sabe o engenheiro? O engenheiro vai passar na tua frente. Por que o engenheiro vai passar na tua frente? Pô, se era um emprego na área administrativa. Porque sendo uma empresa de engenharia, o engenheiro tem o conhecimento técnico da área, ele faz um cursinho qualquer de administração, tá? Uma dessas pós-mequetrefe que tem por aí, e ele passa na tua frente, ele entra lá. E você não sobe, você fica ali, você fica parado. Porque vai entrando o pessoal das áreas técnicas nesses empregos. Aí você vai ver isso em muitas empresas. Eu falei aqui de engenharia, mas podia ser qualquer outra. E você vai vendo o pessoal entrando na parte de cima, não profissional, médico, por exemplo. Você vai ver isso. Você faz administração hospitalar. Tá? Aí você entra no hospital, vai trabalhar tal, daí você está ali naquele emprego médio, daqui a pouco você está querendo subir. Todos os empregos lá em cima são médicos. O cara é médico. Sabe qual a formação de administração que os médicos têm? Zero. Zero, nenhuma, zero. Médicos, aliás, são péssimos administradores de uma forma geral. Mas, no entanto, o cara vai lá, faz um cursinho qualquer de administração, vai, puf, entra lá em cima, como administrador na empresa. E você, que é o que fez você é o cara que fez a administração na área de saúde, e você não consegue subir. Então, isso aí é uma coisa que as pessoas também não sabem, só vão descobrir quando entrarem no mercado de trabalho. Então, essas profissões técnicas tendem a preencher esses cargos em algumas áreas, dependendo da área que você esteja. Ora, tendo em conta que custa caríssimo você fazer faculdade, tendo em conta que não é garantia de que você vai ter emprego, porque dependendo da faculdade não te contratam, tendo em conta o sacrifício pessoal gigantesco que é fazer uma faculdade, porque é um sacrifício pessoal muito grande, vale a pena fazer faculdade? É o seu sonho? Ou não é o seu sonho? Você está fazendo pelas possibilidades financeiras de melhorar. Hoje em dia, quantidade de de profissões que vão acabar com esse negócio de chat GPT, de não sei o que, muitas profissões vão começar a morrer. Tá? Muitas profissões vão começar a morrer. Vai continuar existindo gente que tem necessidade naquela área, mas o número de pessoas vai ser cada vez menor. Então o número de empregos também vai ser cada vez menor. Você vai investir a sua vida para daqui a 10, 15 anos você ficar enrolado nisso? Então, muitas áreas, você tem que repensar se isso ainda vale a pena. Exceto para quem tem um sonho muito grande, quem tem aquele sonho e tal. Boa parte do conhecimento que está no mercado, que existe, você consegue na internet de graça hoje. Para quem não sabe, o MIT, que é uma das melhores universidades do mundo, ela tem vários dos seus cursos completos, da primeira dia de aula até o último dia de aula, totalmente de graça na internet. Basta você sentar e assistir. Óbvio, você tem que falar inglês. Mas outras que você não sabe falar inglês, outras que estão, às vezes, na Espanha, Portugal, ou até no Brasil, também tem os seus cursos gratuitos na internet e o conhecimento está aí. Então, as pessoas, o conhecimento não é o problema mais, porque o conhecimento está disponível.
Para quem quiser, o conhecimento está disponível. Boa parte dele está na internet gratuitamente. O que se exige é só o diploma. E cada vez mais o diploma vale menos. Porque, primeiro, tem muitos diplomas. Segundo, boa parte das faculdades são de péssimo nível. Infelizmente, boa parte é de péssimo nível. Principalmente aquelas que as pessoas têm mais acesso. As pessoas mais carentes têm mais acesso a essas. Aí o cara vai para o mercado e não consegue emprego, porque a faculdade é de péssimo nível, o cara não sabe, aprendeu muito pouco. Eu já vi gente que termina a faculdade na área comercial, de uma forma geral, né, administração, essas coisas e tal, e o cara não sabe mexer no Excel. Ou melhor, sabe aquele básico, mas você chega pro cara, agora bota essa planilha aqui, meu irmão, porque quando você começa no emprego, o cara não quer saber se você é feio ou se você é bonito. Ele quer saber o seguinte, você pegou o emprego, então você tem que ser capaz de fazer isso aqui. O cara te dá uma planilha daquelas monstro e fala assim, ajeita isso aí, vambora que a gente tem que fazer. Pô, você não sabe nem por onde começa. Porque a faculdade é tão ruim que não te mostrou isso. Isso é uma ferramenta essencial. É a mesma coisa que um eletricista não saber mexer com multímetro. Tá morto. Logo, vale a pena fazer a faculdade? Quantas pessoas já pensaram em entrar para o exército, para a marinha ou para a aeronáutica? Você sabia que é um excelente emprego e tem carreira, é uma carreira maravilhosa? Mas as pessoas nunca nem pensam nisso. Você tem várias formas de acessar, de entrar para o exército, marinha, aeronáutica como carreira e não te exigem nível superior. Você pode ter só nível médio e lá dentro você vai fazendo progressões. E tantas outras alternativas que existem e que as pessoas sequer consideram porque, bom, ou elas não sabem que existe, né? Se ninguém fala, você não vai saber mesmo. Ou porque o único caminho que mostram para você é que existe faculdade. Esse é o único caminho que mostram. E está longe disso. Boa parte das pessoas quer fazer coisas completamente diferentes de ficar trancado no escritório ou num trabalho fixo daquele jeito para o resto da vida. Tá? Você pode ser chefe de cozinha, você pode ser mestre cuca, você pode ser fotógrafo, que é uma profissão que está hoje cada vez mais decadente, mas não exige nível superior. Você pode ser 1 milhão de coisas. Nenhuma delas exige nível superior, exige apenas um curso técnico e pagam geralmente muito bem. Nessa minha tabela aqui, eu não botei as escolas técnicas. Aí entra um outro caso. Eu realmente sou uma pessoa muito diferente da média. Eu também fiz escola técnica. Eu sei, sim. Carlos, por que você não fez? Ah, tem umas coisinhas que eu nunca fiz e não vou fazer não. Essas aí que vocês pensaram de sacanagem. Mas eu também fiz escola técnica e quando eu fiz escola técnica, eu conheci uma opção de gente que, obviamente, fez escola técnica junto comigo e várias outras que não estavam comigo, mas estavam por perto e eu vi. Cara, esse pessoal ganha bem a beça. Tá? Comparando aqui com isso, boa parte das pessoas que eu conheci de nível superior ganham menos do que técnicos competentes. Técnicos bem competentes ganham muito mais do que a média dos empregos de nível superior. No entanto, as pessoas não consideram o nível técnico. Por quê? Porque não tem glamour. Não tem aquele, não, eu sou formado, não sei o quê. Ah, o outro, eu sou técnico. Tá. Não, técnico ganha bem, paga bem, melhor, paga desde cedo. Você se fizer uma escola técnica, com 18 anos, você está ganhando uma bela grana. O cara que vai fazer faculdade lá com 23, 24, que ele começa a pensar no assunto e começa lá na raba, né, lá na rapa da mandioca. Fora do Brasil, técnicos. Por exemplo, em Portugal, arquiteto, por exemplo, arquiteto é uma profissão que infelizmente paga muito mal hoje em dia. Vocês vão conhecer um ou outro que ganha uma fortuna, mas a maioria ganha mal para burro. Isso em muitos lugares do mundo, inclusive em Portugal. Em Portugal, um arquiteto ganha menos de um salário mínimo em média. Menos de um salário mínimo em média. Por quê? Porque ele não precisa trabalhar o número de horas de 40 horas. Aqui não são 40, são 36. O cara pode trabalhar menos do que isso. Então ele ganha menos, na média, menos de um salário mínimo. O cara que conserta chuveiro, sabe aquele cara handyman que conserta chuveiro, faz tudo? O cara ganha hora por hora 30 euros. Quanto ganha um médico com especialidade? 29. Então o cara que conserta chuveiro ganha, em média, por hora, mais do que um médico com especialidade. Sabe aquele seu Zé que antigamente tinha? Todo mundo conhecia um seu Zé ou um seu João, que instalava chuveiro elétrico, consertava a pia, fazia aqueles pequenos consertos na casa e tal. Aquele cara hoje é raro. Antigamente tinha muito, hoje é raro. Esse cara, por ser raro,
Ganha bem. Então, pouca gente pensa nisso, mas não dá prestígio, né? Você ser o cara que conserta a pia da casa dos outros, não dá prestígio. Não, é verdade que não dá prestígio, mas dá dinheiro. Sabe uma coisa que muita gente não pensa que dá uma bela grana? Técnica em eletrônica. Você vai falar, pô, mas técnica eletrônica, cara, pra que serve isso? Serve pra consertar tudo. Olha na tua volta, tudo é eletrônico. Da televisão, a máquina de lavar, geladeira, forno de micro-ondas, computador, relógio, tudo é eletrônico. Celular. Esses caras que consertam esses troços ganham uma baba de dinheiro. É óbvio, o cara tem que ser competente, né? Porque a boa parte não, muita gente é incompetente, mas abre uma portinha, o cara sabe fazer uns quebra-galho ali e o cara no final não vai ter sucesso. Mas o cara que é competente, que faz a escola técnica, que aprende a fazer isso, que estuda o negócio, ele chega lá e consegue, com 18, 19 anos, o cara tá trabalhando nisso aí, ganhando uma grana. Uma boa grana. Sem dívida. Não tem dívida. Não tem dívida nenhuma. Então, o objetivo desse vídeo não é falar para você que fazer faculdade é ruim, nem que fazer faculdade é bom. É mostrar que existe imensa quantidade de alternativas, imensa quantidade de alternativas, que fazer faculdade custa muito, muito caro e boa parte das pessoas incorrem em dívidas grandes que depois se enrolam para pagar, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Boa parte das pessoas não tem tarimba, não tem jeito, não tem gosto, não tem vontade, não tem perfil para ser estudante de faculdade. Eu conheço muitos advogados, isso aí era muito interessante. Eu conheço opções de advogado que não gosta de ler. Pô, meu irmão, tu tá morto, compadre. Como é que tu vai fazer direito e não gosta de ler? É a mesma coisa que você fala assim, eu vou ser professor de literatura e não gosto de ler. Não dá. Tá? Eu conheço médico que tem medo de paciente, cara. Como é que pode? Por quê? Porque o cara tinha que ser médico, porque a família botou na cabeça que ele tinha que ser médico, ou que ele tinha que ser advogado. Mas como é que você pode ser advogado se você não gosta de ler, cara? Você não sabe escrever, você não gosta de escrever. Não existe. Mas tá cheio, tá cheio. Então, nem todo mundo tem o perfil para fazer faculdade. Faculdade é um perfil. Tem gente que tem esse perfil, que gosta daquilo, porque gosta de estudar, gosta de, né, gosta daquilo. E efetivamente o cara vai andar e vai fazer aquilo, e vai se dar bem, né? E a maioria, a imensa maioria, faz porque é obrigatório fazer. Então a ideia desse vídeo é te mostrar que existem alternativas, muitas, imensas, enormes, gigantescas, por aí. Basta você procurar, abrir o leque da tua cabeça, tirar da cabeça que quem tem nível superior ganha muito mais do que quem não tem, porque não é verdade. Quando você bota isso na ponta do lápis, não é verdade. Tá? Na média, sim. Mas a média engana muito. A média engana muito. Então, não acreditem nisso. Busquem mais informações. Conversem com as pessoas dos setores. Conversem com orientadores. Se você é jovem e tal. Conversem mais na família sobre isso. Tá? Para tirar esse ranço. Eu conheço uma família que todo mundo fez faculdade. Já depois mais velho. Ninguém trabalha na área. Ninguém. Sabe quem mais ganha dinheiro na família toda? O técnico. Porque um dos caras fez escola técnica. Ele ganha mais que todo mundo. Esse cara, que é técnico, tem comprou uma opção de casas, terrenos, e tá devagarzinho o cara tá lá fazendo. E aquela galera que fez faculdade? Ninguém trabalha na área. Todo mundo trabalha e ganha uma merreca. Isso não é chute, isso é fato, é conhecido. Vocês provavelmente conhecem gente também nesse sentido. Conheço uma opção de gente mais aí por aí que tem esse tipo de perfil. Não é só esse exemplo, tem muitos. Então, muito cuidado com esse messianismo de que tem que fazer faculdade, que fazer faculdade é que paga bem, só quem tem faculdade é que foi bem sucedido na vida. Isso é conversa fiada. Campos, mas você fala isso, você tem faculdade. Cara, eu tenho um perfil de estudante, eu adoro estudar. Adoro estudar. Minha filha fala que eu sou maluco. Eu adoro estudar. É uma das coisas que eu tenho o maior prazer em fazer. Então, é claro, é nítido, é óbvio que vale a pena, tá? Eu correr atrás. Querem ver uma coisa? Vocês sabem que eu trabalho no mercado e vivo de mercado, né? Tá vendo isso aqui, ó? Isso é um livro que eu estou estudando. O que diabos é isso? É um livro de circuitos. Por que você está estudando isso? Fique à vontade. Eu gosto de estudar. E nesse exato momento eu estou com 9 livros abertos ali. Lendo.
Por quê? Porque eu gosto de estudar. Nem todo mundo tem esse perfil. Tem gente que detesta. Porra, você detesta estudar, você vai começar a se meter no troço que você vai ter que estudar o resto da vida. Porque essa é uma outra coisa que as pessoas não se dão conta. Uma vez que você entra numa profissão que é de nível superior, você não pode parar de estudar. Médico nunca mais vai parar de estudar. Advogado nunca mais vai parar de ler e estudar. Tá? O engenheiro nunca mais vai parar de ler e estudar. É o resto da vida. Não acabou ali. Ah, tá, eu faço esses anos aqui e estamos resolvido, depois eu sigo. Né? Não, não, não. É o resto da vida estudando. Tudo bem que você for um técnico, você também vai ter que estudar o resto da vida. Né? Mas muitas vezes quem trabalha no comércio, na indústria, não. O cara simplesmente fez aquilo ali. Ele tem que ter um certo perfil de personalidade e acabou. Ele não tem que ficar estudando. Né? Então, perceber esse tipo de coisa é muito importante, cara. Para você não cair na armadilha do é obrigatório fazer faculdade. Não é. Tá longe disso. Não só não é obrigatório, como também não é necessariamente o melhor passo do ponto de vista financeiro. Que é outro engodo que muitas vezes vendem, né, como sendo ótimo, e não necessariamente é verdade. Você não tem que aceitar a minha palavra, não tem que aceitar os meus números. Corre atrás, faz essas contas, veja isso. Converse com pessoas que trabalham nas áreas e vocês vão ver que esses números aqui batem bastante. E que tem gente boa nos seus setores que ganha muito mais do que pessoas com nível superior por aí que não ganham tão bem assim. Estão longe disso. Longe, mas muito longe disso. Tá? Tem muita conversa fiada e pouca realidade no que se faz por aí. Tá bem? Então, ó, não deixem de fazer comentários. Vou deixar o comentário aberto. Vamos ver o que é que dá. Façam os comentários, vejam se mudou a sua opinião do início do vídeo para agora, se você vai refletir sobre isso. Coloque aí testemunhos. Às vezes você conhece, pô, eu conheço também gente que tem essa mesma situação. Não, ou então não, eu conheço muito diferente, assim. Façam comentários no vídeo, vamos ver o que vocês dizem a respeito, tá? Para a gente poder fazer esse debate aqui. Eu agradecer ao Jorge pela sugestão do tema, tá? E vamos ver o que a gente conversa sobre esse assunto. Um grande abraço para vocês, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.